Olá, eu sou a Denise Neri e hoje o HVA na TV está aqui com o Dr. Vinícius e a gente vai falar sobre cirurgia geral. Prazer, obrigado pelo convite ao HVA na TV. Nossos telespectadores têm várias perguntas aqui, né? Várias dúvidas. Quais são os procedimentos cirúrgicos mais comuns realizados em PET? Hoje em dia muita gente geralmente tem essa dúvida em relação aos procedimentos que são mais comuns. Os mais comuns hoje em dia são as castrações, a orquiectomia e o OVE, que é retirada do macho do testículo, e da fêmea, se ela não tiver nenhuma patologia, a gente só tira os ovários através da cirurgia. Se ela tiver alguma patologia, já é feita a retirada maior, que é o útero e os ovários. No caso, sai no mesmo dia ou não? Não, na verdade, nossos pacientes aqui, no mínimo, eles ficam 24 horas pós-operatórios para fazer o controle de dor. A analgesia, a gente tem que lembrar que ela é muito importante. O paciente ele não pode ser submetido a um procedimento cirúrgico e simplesmente depois da cirurgia ir para sua casa. Porque existem medicações que, via oral, que elas não têm a mesma... elas têm a mesma eficácia, mas assim, o tempo de ação delas, a gente precisa fazer medicações que são intravenosas, intramusculares e subcutâneas, que o período de ação dela é mais rápido, ela ocorre mais rápido, deixando o paciente sem aquela dor aguda que muitas vezes passa. Como é para saber, então, quando tu está sentindo dor, no caso? Quando o paciente ele fica muito acuado, e ele fica muito triste no canto dele. E ele para de se alimentar, para de ingerir água. E é o primeiro sinal clínico que a gente observa nesses pacientes. A gente não tem esse hábito, desde quando eu comecei a fazer cirurgia, tem 5 anos, nenhum paciente nosso ele sai após a cirurgia de qualquer tipo de procedimento. O ideal é que o paciente ele fique pelo menos 24 horas iniciais sobre os cuidados, principalmente quando se trata dessas cirurgias eletivas. A cirurgia eletiva, 24 horas o paciente já está de volta na sua casa, a gente prescreve medicações para promover essa analgesia, para promover esse controle da dor no paciente, e ele vai para casa tranquilamente. Como é feita a avaliação pré-operatória de um PET? Essa é uma pergunta muito questionada hoje em dia aqui na clínica. A avaliação pré-operatória, hoje em dia, ela se iguala à da medicina. Aqui na clínica, geralmente, a gente não realiza procedimentos cirúrgicos se a gente não tiver o pré-operatório completo do paciente. O exame de hemograma, o exame de bioquímicos, o eletrocardiograma. Se der alguma alteração no eletrocardiograma, a gente solicita um ecocardiograma, e todos esses exames eles são enviados para os anestesiologistas, que a gente tem na nossa equipe, que são 3. E essa avaliação, eles dão feedback para a gente, falam, vamos fazer isso. Tudo é feito um planejamento para que a cirurgia ocorra de maneira adequada, que o paciente não venha nos surpreender na hora. Por isso que esses exames pré-operatórios, eles são de fundamental importância. Muitas vezes os pacientes, os tutores têm os PETs, e a gente fala, no meu paciente ele precisa passar por todas essas avaliações pré-operatórias bem detalhadas. Se tiver alguma alteração, a gente pesquisa a mais o que ele pode ter, e o momento ideal a gente vai acompanhando junto com o tutor para que não ocorra nenhuma intercorrência indesejada no momento do pré, trans e pós-operatório. E no caso, às vezes, pode acontecer também, né? Situações assim, de descobrir uma outra, vai fazer uma cirurgia Isso. Na hora do exame, né, doutor? A gente descobre várias doenças no exame pré-operatório, principalmente doenças que são transmitidas pelo carrapato, né? A gente conhece como hemoparasitose. A gente conta aqui com um laboratório próprio, com um patologista, durante o período do plantão, ele avalia os exames hematológicos, faz uma avaliação da lâmina, ele fala, não, esse paciente pode ter alguma alteração, vamos solicitar outro exame para que a gente possa esclarecer o que está acontecendo com ele. E se tiver acontecendo alguma coisa com ele, e principalmente se for uma cirurgia eletiva, a gente para na hora, a gente começa a solicitar outros exames para esclarecer, para que a gente não perca o paciente na hora do procedimento cirúrgico anestésico.
No caso, quais são os riscos e complicações, né, associados à cirurgia de PET? Os riscos, eles são sempre inerentes às doenças, às patologias que a gente encontra. É complicado pensar nisso, porque existem muitas patologias hoje em dia que a medicina veterinária ela já alcançou, que foi descoberta, que tem tratamentos novos. E quando por exemplo, a gente pega um paciente oncológico, a oncologia a gente fala que tem os tumores benignos e malignos, igual na medicina. Quando tem pacientes que a gente pega e começa a realizar os exames, os riscos eles são inerentes aos tumores. Então, diversidade de patologias que a medicina veterinária evoluiu, a gente vai fazer planejamento para que esse risco diminua, para que esse risco cirúrgico e anestésico ele diminua. Essa semana a gente fez uma cirurgia numa paciente idosa, que a gente fez uma transfusão durante a cirurgia. Outro hospital encaminhou a bolsa de sangue e a gente realizou uma transfusão transoperatória. A gente tinha um tumor no baço, e o baço é um órgão esponjoso que ele acumula bastante sangue, que quando a gente retira ele do paciente, o paciente começa a apresentar uma anemia. E uma paciente que estava bem debilitada, a gente passou um mês tratando dela, aí solicitou a bolsa no momento certo, fez a cirurgia, fez a transfusão. Na segunda-feira ela fez a cirurgia e hoje ela já teve alta. Tudo bem, então? Tudo bem. E enquanto foi isso, a gente foi realizando todos os procedimentos de exames complementares. Eles complementam o nosso diagnóstico. Eles ajudam a gente a trabalhar de uma forma mais ideal possível. Olha, falando em tecnologia e inovação, quais são as tecnologias mais recentes utilizadas em cirurgia veterinária? A tecnologia mais recente que a gente tem aqui na nossa clínica é esse microscópio cirúrgico, que a gente consegue aumentar a nossa visão de campo 25 a 40 vezes mais. Os fios que são utilizados aqui, eles são fios que muitas vezes a gente não consegue enxergar a olho nu numa distância. A gente precisa aproximar, agulhar ele, colocar no porta-agulha e começar a trabalhar já no microscópio quando a gente foca ele. São microcirurgias que a gente chama. Microcirurgias, no caso, né? Ela já existe na medicina e na medicina veterinária. Eu só realizo no momento em nervos, para fazer reconstrução de nervos e para fazer cirurgias no trato urinário, que geralmente são nos ureteres. Dr. Vinícius, o senhor tem algumas considerações sobre cirurgia para falar para os nossos telespectadores? Tenho. As considerações, a gente sempre orienta bem nossos tutores, os tutores dos pets, a fazerem sempre os exames pré-operatórios. Esses exames são fundamentais para que a gente não perca os nossos pacientes na mesa cirúrgica, ou pós-operatória, ou transoperatória. Esses exames eles são tão importantes que eles esclarecem uma gama de dúvidas imensa na nossa área. Principalmente porque os pets eles não verbalizam igual a gente. Então, eles não sabem falar o que eles estão sentindo. Eles demonstram. A maioria dos tutores chega assim: como é que vocês sabem que o pet está sentindo dor? A avaliação física é importante. Toda a nossa avaliação física, toda a nossa anamnese, todo o histórico que o paciente apresenta, ela vai ajudar para que a gente chegue a um consenso tanto com o tutor, tanto com a nossa equipe, que são os anestesiologistas, o intensivista, os clínicos, os internos da clínica, os trainees da clínica. A gente sempre tem uma equipe muito grande trabalhando em cima de um paciente. Um paciente ele não chega aqui na clínica sendo atendido somente por mim. Ele é atendido por todos os veterinários. A gente funciona geralmente, as clínicas que aqui em Belém, em Abaetetuba, elas trabalham 24 horas, são vários profissionais atuando, cada um na sua área, para trazer uma qualidade de vida para o pet, já que ele não verbaliza, como a gente já comentou aqui.
Eu queria agradecer ao HVA na TV pelo convite, é um imenso prazer. E a gente sempre fala assim, a gente sempre busca os melhores para os nossos pets. Então, toda vez que a gente se dedica, lá na frente a gente tem os frutos do nosso trabalho e principalmente esses frutos, o principal deles é poder dar uma qualidade de vida para os nossos pacientes, poder dar, ele sair da clínica de forma ideal, com saúde, em tratamento, buscando sempre o melhor para ele. A gente vai finalizando por aqui, agradecendo a presença do doutor, tá? E, claro, né, se tiverem mais perguntas em outros momentos, a gente vai voltar aqui com ele e fazer as perguntas para ele. Com certeza ele vai responder com todo o carinho, porque ele trabalha com muito afinco na profissão dele. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. Até a próxima.